Agora já de volta a Porto Alegre, agora já descansado, recuperado, pronto para as próximas missões do Esporte Clube Internacional. E a principal delas é amanhã já no Campeonato Brasileiro, onde o Inter enfrenta o Atlético Mineiro no Beira-Rio. A gente só quer pensar em Libertadores, no foco da Libertadores, o que vai acontecer na Libertadores, mas a gente tem que pensar no Brasileiro. E é um jogo, para nós vai ser um aperitivo de quarta-feira, né? Essa questão de, tipo, matar a saudade do Inter, mesmo que não seja o Inter titular, a gente gosta de ver o Internacional e é uma oportunidade de sair lá de trás. Porque agora está muito próximo a zona do rebaixamento a nossa posição. Então, cara, é difícil até dizer que a gente tem que ganhar e a gente tem que ganhar sempre, mas é um time reserva, é um time que não joga quase nunca e vai ser um time totalmente reserva, até com o Rocher, que chegou em Porto Alegre do Rio de Janeiro e fez um exame porque estava com uma dor na lombar e tomara que não seja um problema para o Internacional para quarta-feira, que a gente precisa do Rocher, um goleiro experiente, um goleiro rodado, onde a gente precisa disso numa semifinal. Mas, então, amanhã é um time totalmente reserva do Esporte Clube Internacional. Não deve ter nenhum titular em campo. Tem Bustos, que poderia jogar, mas levou o terceiro cartão amarelo, então talvez vá o Mário, talvez o Rômulo, talvez Igor Gomes, ele modificando um pouco a zaga. São várias situações que ele pode planejar para amanhã. Mas na coletiva do final da quarta-feira, lá no Maracanã, ele já disse que não tem opção, que tem que botar um time reserva, porque o que nos importa é quarta-feira, não o que nos importa, é o que nos importa, vamos ser honestos. Ele não disse dessa forma, o Eduardo Cudê, mas é o que a nossa obsessão é quarta-feira. E eu quero falar de quarta-feira, mas não vou falar de quarta-feira, vou falar do Inter Atlético Mineiro. Contra o Fluminense, quarta-feira, tô brincando, cara, não tem que me controlar. É importante somar pontos diante do Atlético Mineiro, seria importante vencer o Atlético Mineiro amanhã no Beira-Rio, seria a melhor coisa que poderia acontecer para o Internacional, uma vitória diante do Atlético Mineiro no Beira-Rio, mas a gente sabe que um time reserva bem descaracterizado é complicado. É complicado, por mais que tenha jogadores de qualidade no time reserva, deve ir um Carlos de Pena, deve ir o Bruno Henrique, deve ir o Luiz Adriano, o Luca, né? É um time que tem qualidade, o Gabriel, um time que tem qualidade. Mas é o Atlético Mineiro, um time forte, um time com jogadores de bom nível. É muito difícil o jogo, mesmo sendo no Beira-Rio. Mas vamos, porque não está proibido do Inter vencer o Atlético Mineiro e seria muito interessante se vencesse. Bom, passado o Atlético Mineiro, vamos falar de Libertadores de novo. Libertadores, para dentro dos caras, a gente precisa de uma vitória simples. E eu já tô falando de Libertadores de novo, cara. Vamos voltar para o Brasileiro. A situação do Inter é complicada no Brasileiro. E o Cudê até falou, depois de quarta-feira tudo vai fluir mais tranquilamente no Brasileiro, aí o Inter tem que só foco no Brasileiro, se classificar a final da Libertadores é só foco no Brasileiro, igualmente até a final. Se não classificar, que a gente não quer que isso aconteça, é só foco no Libertadores até o final. No outro final de semana, depois do Atlético, já tem Grenal, também é uma obsessão ganhar Grenal, a gente não pode perder Grenal, é no Beira-Rio, casa cheia. É muita coisa, a vida do Internacional da gente que tá difícil. Porque a gente não quer pensar em brasileiro, mas amanhã tem jogo do Brasileiro às 21 horas. A gente tem que falar de Libertadores, mas não quer falar de Libertadores, tem o Brasileiro. Tem Grenal, mas tem a Libertadores antes. Ó, loucura. Isso é Inter. Isso que a gente gosta, né? A gente sempre pediu para estar nas melhores competições, nos melhores jogos e com um problema ótimo. É um problema ótimo. Porque estar numa semifinal de Libertadores entre os 4 melhores da América, uma simples vitória de 1-0, meio a 0 de uma final de Libertadores, mas tem o brasileiro no caminho, a pedra no caminho é o brasileiro, onde o Inter não faz boa campanha, precisa se recuperar. Vencer é importante amanhã o Atlético Mineiro. É difícil fazer uma projeção de time, porque muitos reservas, a gente não sabe quem ele vai utilizar, mas o que for a campo vai ser o melhor do Internacional, que fez treino fechado, que faz aquele mistério de sempre, não deve concentrar para a partida de amanhã, os jogadores devem se apresentar amanhã ao meio-dia no hotel. O Inter tem usado desse artifício de não concentrar em jogos em Porto Alegre, e eu não sei como é que ficou o vídeo, porque eu falei de Brasileiro, eu falei de Grenal, eu falei de Libertadores, eu tô louco, vocês também vão ficar loucos junto comigo, e tudo
amanhã, 21 horas no Beira-Rio. Depois de amanhã a gente só fala Libertadores, obsessão plena e máxima. Valeu, gurizada. Abraço.